Vou gravar tomando café. Quando a forma do verbo te engana. Se vocês não entendem quando a gente em aula diz não traduz isso direto, calma. O vídeo de hoje vai te ajudar a entender isso aí. Por exemplo, to go é o verbo ir. Na sua forma passada, utilizamos went. E eu já vou parar por aqui. Não é porque tem um went numa frase que você já vai se jogar. Ó, fui, alguém foi, foram, calma aí. Para! Sempre que tivermos um caso de condicional, e no caso aqui, a segunda condicional, para usarmos este went, nós não estamos falando do passado. Ninguém foi a lugar algum. No caso de segunda condicional, nós vamos ter em uma parte da frase o if com a forma passada de verbos e na outra o would para coisas que iriam acontecer ou could or might para coisas que poderiam acontecer. E a gente usa essa estrutura para falar algo hipotético para o presente, não no passado. Para falarmos de coisas hipotéticas, subjetivas, duvidosas no português, nós utilizamos o modo subjuntivo e temos conjugações bem distintas para elas. Por exemplo, tirando alguns lugares do Brasil que utilizam fosse e fizesse como pretérito perfeito, toda vez que você escuta aí na maior parte do Brasil, esmagadora, a maioria, absolutamente a maior parte do Brasil, se você escuta fosse, você pensa, tá, se eu fosse, se alguém fosse, fizesse, se eu fizesse, se alguém fizesse, se eles fizessem. Essas conjugações já nos colocam para uma situação que precisa de complemento e ela é, tipo, se alguém fizesse, algo iria acontecer. No inglês nós também temos o modo subjuntivo, só que nós não vamos ter conjugações a mais para isso, nós vamos utilizar as mesmas formas verbais. Ou seja, simplesmente com go, went e gone para falar em todos os modos verbais, em todos os tempos verbais, com todas as pessoas do discurso. If I went with you, where would we go? If I went with you, where would we go? So, se eu fosse com você, aonde nós iríamos? I mean, if we went out now, it might be cool to see the town empty. If you went out now, it might be cool to see the town empty. Se nós saíssemos agora, talvez fosse legal ver a cidade vazia. What if I went to your parents and I spoke to your father and I asked permission to marry you? What if I went to your parents and I spoke to your father and asked permission to marry you? E se eu fosse até os seus pais, falasse com o seu pai e pedisse permissão para casar com você? Yes. If mais forma passada numa parte da frase e na outra would, could or might. I think I get it. Qual o principal erro que pode acontecer aqui? É ignorar o if, ignorar que isso é uma conditional clause, que isso é subjuntivo, e achar que é indicativo, achar que é uma coisa que tá remetendo para trás. Que o spoke ali é falei, que o asked é pedir, e que o went é que eu fui. Fui aonde? I told you I didn't go anywhere. Would it bother you much if I worked a little longer? Would it bother you if I worked a little longer? Te incomodaria se eu trabalhasse um pouquinho mais? Isso aí também pé da letra, mas né, já dá pra entender. Maybe Marge would forgive me if I won the lotto. Maybe Marge would forgive me if I won the lotto. Lottery. Ganhou na Mega Sena! Talvez a Marge me perdoaria se eu ganhasse na loteria, mas aí aquele talvez ali, talvez a Marge me perdoasse se eu ganhasse na loteria. So, Roy, if you had a job, what'd you do? So, Roy, if you had a job, what would you do? Então, Roy, se você tivesse um emprego, o que você faria? Como eu disse anteriormente, nós podemos usar essa estrutura de segunda condicional para dar sugestões. No entanto, não é com what if, mas sim utilizando uma expressão comum, if I were you. If I were you. If I were you. If I were you, I would... if I were you, I would... Usamos were, e aqui é uma regra do inglês. No subjuntivo do inglês se usa apenas were nesse caso aqui. Mas pense assim, se algo que eu estou pensando é completamente impossível, bom, então usamos were. If I were you, é impossível que eu vou ser você. Se eu estou lançando algum caso de que aquilo que eu estou propondo é possível, então você pode usar o was. If she were born in China, If she were born in China, se ela tivesse nascido na China, usamos were, she were, porque nesse caso aqui o cara tá dizendo que é impossível que isso tenha acontecido. Ela não é chinesa, ela não nasceu na China. Listen, if I were you, I'd leave. If I were you, I would leave. Se eu fosse você, eu sairia, eu iria embora. Olha a contração de would, I'd, apóstrofe D. Bonitinha. I'd be careful if I were you. I would be careful if I were you. Eu tomaria cuidado se eu fosse você. Aqui não tem vírgula separando as duas clauses porque essa é a ordem original das coisas. I would do that if blá 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 blá. If I were you, I would hope that we don't meet again.
If I were you, I would hope we don't meet again. Se eu fosse você, eu esperaria que nós não nos encontremos de novo. Ui, malvado. I'm so scared. Hold me. Mas eu quero que nós nos encontremos de novo sim. If I were you, I would like the video, share it with my friends, subscribe to Popway's YouTube channel, and hit the bell to stay tuned for more videos. Fui!